no máximo mais 2 semanas para deixar do jeito que Deus revelou e do jeito que a gente sonhou. Então, quem não está podendo vir, gente contribuindo financeiramente, tem gente que me liga, manda mensagem, pastor, está precisando do que hoje? Precisa de lixo, precisa de tinta, precisa... E a gente vai conversando e Deus vai agindo, meus irmãos, vai agindo, porque é do interesse dele, é a casa dele. Então, pelo menos o lado de dentro inteiro a gente quer entregar pronto para a conferência. E vamos fazer isso. Amém. E vamos fazer isso, tá? Ah, tá. É para contar tudo? Ah, tá. Aí nós vamos ter... Eu nunca sei se pode contar, se não pode, eu fico perguntando. Nós temos uma outra feijoada em agosto, né? Para concluir a última questão que a gente tem conversado com a diretoria. E eu fiquei preocupado para não ficar oneroso, fiquei muito preocupado para que não fique oneroso. Vocês me conhecem como pastor aqui há 14 anos e nós não queremos ser uma igreja que só pede, nós queremos ser uma igreja que dá. E quando veio a ideia dessa feijoada, eu falei, Senhor, eu não quero que os irmãos se apertem, né? Porque já tem que dar tudo e depois comprar a feijoada. Bom, para nós nos alegrarmos no Senhor, já recebemos toda a doação de todos os ingredientes da feijoada. A glória de Deus. Eu sei que eles não gostam de ter nome, mas eu gosto de dar nome a quem abençoa a casa de Deus. Vamos honrar a vida do nosso irmão Raul e da irmã Esther, que doou todos os pertences para 120 feijoadas. Fala para quem está do seu lado assim, pelo amor de Deus, abre teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Assim, tem gente que escolheu viver o extraordinário na igreja. Tem gente que vai passar o resto da vida como está. Mas tem gente que escolheu viver o extraordinário. E eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo. Todo mundo que está passando o dia inteiro com a gente aqui, das 10 da manhã às 11h30 da noite, até os adolescentes ontem foram incríveis aqui. Eu quero honrar a vida de vocês, agradecer e também fazer um adendo. Nós temos muitos obreiros. E tem obreiros que ainda não bateram o cartão aqui nesses 2 meses de obra, nem para tirar uma foto. Então, depois todo mundo quer altar, todo mundo quer púlpito, todo mundo quer ministério, e não vai ter. É novo tempo de verdade. Quem não trabalha, não desfruta do trabalho. Então isso é muito sério. Romanos capítulo 8, versículo 14. Palavra de gente grande hoje, hein? Quem veio com o estômago fraco vai dar desinteria. Palavra poderosa que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 14. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Quem estava aqui semana passada, no domingo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu até pedi perdão para os irmãos, porque os nossos irmãos africanos vão. Se vocês estivessem animados, né? Deu 9h30, todo mundo ficou triste. A igreja gelou. Aí o pastor falou para mim assim, aí termina ou não termina? Aí eu com vergonha falei, termina. Mas se vocês tivessem dado mais um glória 9h30, eu acho que nós ainda estávamos aqui ouvindo palavra. Porque os caras têm palavra, viu? Os caras têm palavra. Então, nós vamos dar continuidade à parte daquilo que Deus tratou. E durante essa semana, Deus foi me dando alguns esclarecimentos. E hoje é ceia do Senhor. E glória a Deus, né, que a gente nem precisou mudar o horário do culto, embora eu não tenha problema nenhum com isso. Eu quero é comunhão, amém? Se tiver que mudar, se o Brasil for para a final, é 7 horas, né, pastor? Da noite? É isso mesmo? Domingo, 7 da noite? É isso? Quem sabe aí? 4? 5? Pois pronto. Tá, a gente muda o culto. Eu quero ninguém chegar aqui fedendo, ninguém aqui inventando desculpa, ou me ligando, nossa pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Mentindo, não quero ninguém mentir. Então a gente muda, se chegar lá, né? Eu não sei. Mas se chegar, a gente muda, não tem problema. Vai ser difícil, já vou adiantando. Olha o Caio aqui, já vou avisando, vai ser difícil. Amados, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, nós vamos ler o 14, o 15, o 16 e o 17. Né? Hoje nós estamos sem telão, muita gente foi forçada a trazer sua Bíblia. Pois é. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e co-herdeiros. Aleluia. Se de fato participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Repitam comigo: todo aquele que que é guiado pelo Espírito
filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que a palavra de Deus, qualquer versículo que você lê, principalmente no Novo Testamento, a palavra filho, ele vai trazer duas conotações. Ou ele vai estar em uma variação do grego, ou ele vai estar em outra variação. Ou essa palavra filho vai ser traduzida como teknon, diga comigo, teknon, ou como ruios, diga ruios. Então todas as vezes, quem puder comprar um dicionário grego da Bíblia, é muito gostoso fazer esse exercício, porque quando você lê o versículo e você faz a pesquisa do que aquela palavra está querendo dizer, ela pode mudar todo o contexto da mensagem, ela pode mudar todo o contexto da pregação. Então, esse Espírito que está sendo falado nessa palavra, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, está dizendo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, nesse texto, são ruiós de Deus, são filhos maduros, filhos que compreendem o coração do Pai e andam debaixo de maturidade. Mas quando você vê a palavra lá do filho pródigo, é diferente, porque aquele filho que vai embora de casa, a tradução não é mais ruios, a tradução é teknon, que é literalmente uma criança. Então, em alguns momentos, o Senhor nos leva a ser ruios, e em alguns momentos a palavra mostra que também existem os teknons, que também são filhos, mas uns maduros e outros imaturos. Pois bem, quando damos a abertura para o Espírito Santo conduzir a nossa vida em todas as áreas, somos ruiós, assim como foi a proposta que Deus revelou ao coração do pastor Mike, quando foi colocado ruiós na célula de jovens, né? Filhos maduros, pessoas que estão dispostas a crescer e não pessoas que estão ali ainda na mesma situação que foi pregada semana passada. Então, o que Deus está querendo gerar? Deus está querendo gerar em nós filhos maduros. Deus quer gerar em nós filhos que também gerem outros filhos, né? Hoje nós recebemos a notícia de uma grávida aqui, e glória a Deus por isso. Isso significa que o Rafael amadureceu, né, como um ser humano, à medida de deixar de ser um teknon, tornar-se um ruios, a ponto de agora também poder gerar filhos, né? Mas agora dentro do ventre da sua esposa, que nós já abençoamos para a glória do nome de Jesus, para crescer e prosperar. Então dentro do ventre da sua esposa há um teknon, uma criança sendo gerada, porque ainda vai crescer, desenvolver e amadurecer, e que são estágios naturais da vida, amém? Então durante a palavra você vai observar que haverão exemplos de ruios e haverão exemplos de teknon. E esses exemplos não são para nos atacar, mas são para fazer-nos reconhecer em que fase nós estamos e decidirmos avançar, amém? Olha que exemplo poderoso que o pastor da semana passada trouxe para nós. Ele disse: o pastor Fábio tem um filho de 40 anos de idade, e você vai na casa do pastor Fábio tomar um café. Esse filho de 40 anos sai do quarto e vem cumprimentar todo mundo de fralda e chupeta. Alguma coisa errada tem. Então, se esse filho não tem nenhum problema de saúde, mas aos 40 anos ele está de fralda e chupeta, você vai ter vergonha desse filho, porque é alguém que resolveu viver infantilizado. Você vai falar o quê? Volta para lá, vai ficar com vergonha dele. Então, pessoas com 40 anos precisam ter comportamentos de 40 anos de idade, maturidade, amém ou não? Então ontem eu estava, já era 11h50 e pouco da noite, eu estava grog, eu já não estava enxergando nada, cansado, e aí estava esse rolo de tapete no chão. Eu abri um pouco o rolo, entrei dentro e enrolei o rolo, e fiquei. O Felipe tinha que montar a bateria, eu falei, eu não aguento mais em pé. E aí eu comecei a pensar umas coisas, me desenrolei de novo, perguntei para a Laura, cadê a Laura? A Laura está ali. Eu falei, Laura, quantos anos você tem, filho? Ela falou, 16, pastor. Eu falei, fala-me, Deus. Eu cheguei na igreja, tu tinha 14, e agora é 16, tinha 2, e agora é 16. E aí eu fiz a conta de quando eu cheguei aqui. Cheguei com 28, agora tenho 42. Cheguei teknon. Espero que agora eu seja um ruios, né? Então existe uma grande diferença, por exemplo, de um pastor com 28 anos para um pastor com 42. Então isso agora nós vamos falar nas questões espirituais. Isso dói muito em nós, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor espera algumas posturas de nós. Mas o mundo, ele acaba nos infantilizando
infantilizando. O mundo acaba dizendo, não, é normal, tem que deixar assim. Por exemplo, a psicologia hoje. Antigamente você, com 18 anos, você virava jovem, você saía da adolescência. Depois pulou para 20 e pouco. Agora, o último relato que eu vi é que até 30 anos você ainda está saindo da adolescência. Meu Deus do céu! Sério? Então a sociedade está... Então eu saí da adolescência esses dias. A sociedade está nos infantilizando. Por quê? Quanto mais ela nos infantiliza, menos responsáveis nós somos pelos nossos atos, menos responsáveis nós somos com as responsabilidades que são colocadas em nossas mãos. Por exemplo, por que eu prego em relação à batalha espiritual? Se alguém está em Cristo, nenhuma maldição chega nele. Porque quando você abraça a teologia da batalha espiritual, como ela é dada lá fora, da maldição hereditária, o cara que bebe hoje não se responsabiliza por ser um alcoólatra. Ele diz, meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu tataravô era alcoólatra, então eu estou debaixo de uma maldição. Ei, alguém pode até ter trazido maldição para sua família, mas a Bíblia diz, se você recebeu a Cristo, se você aceitou Jesus, olha o que a palavra vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então o que o diabo quer? Nos infantilizar. Porque quando ele nos infantiliza, nós transferimos as nossas responsabilidades para os nossos pais, para os nossos líderes, para os nossos pastores, para o presidente do Brasil. O Brasil não prospera por causa do presidente. E por que tem gente prosperando aqui? Porque nós não dependemos do presidente, nós não dependemos de deputado, nós não dependemos de vereador, nós não dependemos de prefeito. Nós queremos e faremos uma sociedade civil devidamente organizada, exerceremos a nossa cidadania, mas nós dependemos do Senhor, porque é Ele que governa a nossa vida. Amém. Então, quando somos cristãos infantilizados na casa de Deus, nunca é culpa nossa estarmos fracos, nunca é culpa nossa estarmos caídos, nunca é culpa nossa pararmos ou ficarmos no meio do caminho travados. Sempre vai ser culpa de alguém. Sabe quando você vê aquelas plaquinhas, se a igreja te magoou, vem aqui me dar um abraço? Eu fico doido com isso, porque a igreja de Jesus é o seu corpo perfeito. A igreja de Jesus não fere ninguém. Aprendam, para de postar coisa e repostar coisas sem nexo. A igreja de Jesus é o seu corpo perfeito. A igreja de Jesus não fere ninguém, não magoa ninguém. Agora, pessoas dentro da igreja que não controlam suas línguas, pessoas dentro da igreja que ainda não foram transformadas por Jesus, pessoas dentro da igreja que não se parecem com Jesus, pessoas dentro da igreja que parecem mais o diabo do que Jesus, essas pessoas magoam pessoas dentro da igreja, mas o corpo perfeito de Jesus não magoa ninguém. Amém. Precisamos confrontar o mundo, de vez de ficar repostando coisa que não tem nada a ver. Não é a igreja de Jesus, são crentes não transformados pelo Espírito Santo que ferem pessoas na casa de Deus. Então, quando eu leio esse texto de que todos, não é metade, mas a palavra todos é todos, e a palavra diz todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E por que isso é tão poderoso? Porque nós vivemos em uma geração que deseja todos os benefícios da casa do Pai, mas rejeita o processo de maturidade. Olhe para quem está do seu lado e diga, crescer dói. Crescer dói. E não é apenas um jargão meu de 14 anos. Sabe o que eu descobri? Os adolescentes começam a reclamar de dores nos joelhos e nas pernas. Isso aqui já teve filhos adolescentes. E eu acho que eu também tive. Eu disse, meu Deus, com 15 anos eu já estou com artrose osteoporose. Aí eu vim descobrir quando meu filho, Filipão, começou a reclamar muito de dor. Eu falei, meu Deus, eu rejeito todo problema na vida do meu filho. Ele é perfeito, ele é bonitão. Não me dói. E aí eu descobri que é o adolescente crescendo. E crescer dói de verdade. Então nós estamos na igreja achando que tudo vai ser calmaria. A maturidade nos custa tudo. A maturidade, ela custa língua dentro da boca. A maturidade custa ter raiva e jogar na cruz. A maturidade custa ter domínio próprio. A maturidade nos custa tudo. Pessoas imaturas não têm o cérebro conectado com a língua. Pessoas maduras pensam e depois falam. Então o que Deus quer fazer de nós? Amadurecermos. Não apenas recebemos a bênção
bênção que está na igreja, mas sermos tão maduros a ponto de nos tornarmos a bênção na igreja para a vida de outras pessoas. Aleluia. Então você não veio para receber uma bênção, você veio para se tornar uma bênção em todos os ambientes. Aleluia. Então muitas pessoas querem herança, diga herança, mas não querem responsabilidade. Então imagina o seu filho hoje, jovem adolescente, ficando agora, imediatamente, com o seu salário e com sua casa. É como lá em Provérbios que o cara diz, eu vou deixar tudo para uma pessoa que não fez nada. Vou deixar tudo para uma pessoa que não fez nada. Agora veja, você deixou tudo para o seu filho adolescente agora. Quem tem um filho adolescente jovem, que não trabalha ainda, você deixa tudo para ele. Daqui 6 meses você vai voltar. O que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu tudo, ele não pagou nada. A casa está pela graça, a luz cortada, a água cortada, porque ele não tem maturidade para gerenciar a bênção. Não é hora ainda de entregar na mão desse filho menor e maduro essa responsabilidade. Amém. Então às vezes Deus não entrega o que nós estamos pedindo, porque ainda somos crianças. Às vezes Deus ainda não nos abençoou com aquele sonho enorme, porque vamos transformar a bênção em amuleto para falarmos mal de outras pessoas, ou dizermos, não, como Deus me ama e me abençoou, e aquele irmão ali, só Deus. Então as pessoas, elas querem autoridade sem submissão. Não existe autoridade para alguém que não submete a outra autoridade. Deus nunca vai levantar alguém que não respeite outro alguém. É por isso que todo desconfie, diga comigo, desconfie de todo pastor, que todo mundo se reporta a ele, mas ele não tem um pastor para se reportar. Desconfie de toda igreja, por mais linda, por mais bonita que seja, em que o pastor fale para todo mundo, mas ele não tenha alguém para pastoreá-lo. Desconfie, porque não existe autoridade que não tenha sobre ele uma outra autoridade. Então as pessoas querem governar no reino de Deus, querem liderar, querem fazer parte de devidos ministérios, sem viverem uma vida de submissão, sem submeterem a ninguém, sem submeterem a nada. Querem herança sem responsabilidade, querem unção sem cruz. Não há unção sem cruz. Você pode subir aqui e falar bonito, ter um belíssimo vocabulário, um lindo vernáculo, mas sem a graça de Deus, serão apenas palavras lançadas ao vento, porque o diabo não se submete a palavras bonitas, o diabo não se submete a quem tem um bom curso de oratória, o diabo não se submete a quem conhece até a etimologia da raiz da palavra. O diabo se submete a pessoas que, além de estudar, além de se preparar, têm uma vida na cruz de Cristo. Pessoas que dependem de Deus, que ao subir para pregar dizem, Senhor, se o Senhor não subir comigo, eu não irei subir, porque eu não estou lá para falar do meu conhecimento, porque conhecimento sem graça não é nada. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, ou seja, sem a graça de Deus, sem a cruz de Jesus, eu não teria nada, disso nada seria válido. Então o que nós precisamos é unção de Deus. Mas aonde está a unção, pastor? Na cruz, na oração, na busca, no jejum, no devocional. E quantos de nós nem sabemos mais o que é devocional? Não sabemos o que é a leitura da palavra. Mal abrimos a Bíblia na hora da palavra. Nem temos mais Bíblia em casa. Mas não há unção sem cruz de Cristo. Tem que ter cruz em todos os ambientes da sua casa. Tem que ter cruz ao lavar louça, tem que ter cruz ao passar o pano, tem que ter cruz ao lavar o banheiro, tem que ter cruz ao tomar banho, porque a presença de Deus deve ser real e tangível na nossa vida todos os dias. Não podemos viver uma vida sem cruz. Como pode crente se acostumar sem Cristo? Mas é possível. E como isso é possível, pastor? Você pode estar na igreja, envolvido com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa para Deus, sem ter Deus. Isso é possível. É possível estar envolvido em um monte de ministério, dar oferta, ajudar o pobre e a viúva, sem ter Deus. O ateu também ajuda o pobre e a viúva. Aliás, eles são os que mais ajudam. Os espíritas são os que mais ajudam, fazem mais do que os evangélicos. É possível fazer um monte de coisa sem o Espírito Santo. Então a Santa Ceia de hoje não é apenas o memorial da morte de Cristo. Ela também é uma mesa que revela que tipo de filhos nós somos.
Quando você põe à mesa um filho mais maduro e um filho adolescente e o pai para comer, e você tem ali 2 bifes apenas, o pai, o filho maduro e o filho adolescente, o tecnão, e só tem 2 bifes. É natural que o filho imaturo coma um bife inteiro, sozinho, e deixe o outro para o tecnão e o pai dividir. A mesa revela quem quer tudo só para ele. A mesa revela quem acha que sempre está certo. A mesa revela quem é convertido e não é. A mesa revela quem honra e quem só gosta de ser honrado. A mesa revela o nosso coração. A mesa revela a mentalidade. Por que eu gosto tanto de pôr mesa na igreja e a gente comer junto? Porque a mesa educa. Diga comigo, a mesa educa. Quantos de nós, a nossa mamãe querida, minha avó, dizia assim: nós estamos indo para a casa do fulano. Se você fica olhando para a cozinha, você está lascado. Quem teve essa educação? Gente, eu morava na roça, no meio do mato. Eu orava para chegar o sábado, porque no sábado tinha pão com queijo e um copo de refrigerante e o almoço na casa da minha tia que morava na cidade. Olha que riqueza. E mais que orar pelo sábado, Roberto, eu orava pelo domingo, porque domingo era dia de frango com macarrão. Só quem é da roça sabe disso. Então eu chegava na casa dessa tia ouriçada, uma fome desgraçada, televisão na frente, o barulho dos pratos atrás, o cheiro acabando com a sala, mas eu ouvia minha avó dizendo: se olhar para trás eu lhe mato. Quem conhece a avó Júlia sabe, eu lhe mato. Então eu estava ali com fome, quase instalando um olho nas costas, e quando chegava a hora de comer, com muita educação. Hoje, solta seus filhos numa mesa para você ver, não espera ninguém. Na igreja, a gente tem que educar nossos filhos. Que tipo de cidadão a gente está formando? É criança que vira homem, é criança que vira mulher. Se o teu filho não tem paciência de a gente orar para liberar a mesa, não vai ter paciência para esperar o tempo de Deus para a vida dele. É bonitinho, não é bonitinho, não é feio. Traz a sacola de comida se teu filho não se segura. Abra a mochila para ele aí do seu lado. Fala assim: janta, almoça, come. Tem dia que de manhã o Josh já está com a marmita de feijão, né? É forte isso. Então, Deus revela coisas. E hoje o Senhor está fazendo uma pergunta para a igreja: você é apenas um tecnon ou você já se tornou um ruiós? Você é apenas uma criança no reino de Deus ou você já amadureceu? Você tem 15 anos de crente, mas você ainda usa fraldas na igreja? Você tem 15 anos de crente, mas ainda espera uma madeira do pastor? Você tem 15 anos de crente, mas se ninguém for te chamar, você não vem? Você tem 10 anos de crente, mas não recebeu o lembrete do pastor e das secretárias que tem culto, você não vem? Você já amadureceu ou você ainda precisa ser carregado no colo? Você já entendeu a preciosidade de estar aqui? Ou alguém tem que te buscar em casa e falar para a criança? É importante. Quando nós amadurecemos, nós começamos a tomar decisões. Quando nós amadurecemos, nós começamos a andar com as nossas próprias pernas. Quando nós amadurecemos, nós começamos a nos responsabilizar pelo bem que passamos e pelo mal que passamos. Quando amadurecemos, nós não transferimos as responsabilidades. Eu casei com 18 para 19 anos, desempregado, como eu disse aos irmãos, mas até hoje, 42 anos de idade, 24 anos de casado com a mesma mulher, eu nunca pedi nada para o meu pai, porque eu cresci. Mas essa geração de hoje sequer vai sair de casa. Sequer vai sair de casa. Então escutem, é hora de acordar, é hora de crescer, é hora de desenvolver. Então Deus está perguntando: você é criança para sempre? Ou você já cresceu? Se você é uma criança, escute. O tecnon refere-se ao filho gerado, aquele que nasceu, aquele que recebeu a Cristo. Ele é filho de Deus, mas ele possui identidade, pastor Mike, mas ele precisa crescer. Olha o que o direito civil vai dizer. Olha o que o direito civil vai dizer. Que até os 16 anos de idade, o adolescente, ele é
plenamente incapaz, totalmente incapaz. Ele não pode decidir nada. Mas quando ele faz 16 anos de idade, ele se torna relativamente incapaz. Então ele já começa a exercer alguns direitos civis. E aos 18 anos de idade, ele se torna maior de idade. Ele pode decidir tudo. Então você já é filho. Você tem identidade. Você tem direitos como filho. Mas algumas coisas, enquanto você não é maior de idade, você não pode decidir. Você está dependendo de um líder decidir para você. Você está dependendo de um pastor decidir por você. Você está dependendo dos seus pais decidir por você. Agora, quando você cresce e amadurece, você chega no seu pai. Quando a pastora engravidou pela primeira vez, eu não liguei para o meu pai. O que o senhor acha de eu lhe dizer que a Daiane está grávida? Ela está grávida. Quem vai criar? Eu. Quem vai cuidar? Eu. Então, quando você cresce, não importa se vai ficar tudo bem, mas você maduro sabe que vai passar, porque do outro lado a vitória está chegando, porque do outro lado a vitória te espera. Amém, aleluia. Então, o Tecnon, ele é gerado, ele nasceu, ele tem identidade, mas ele precisa crescer. Diga comigo, eu preciso crescer. Esse filho Tecnon, criança, ele é amado pelo pai, mas ainda é dependente. Ele é amado, mas ele é dependente. Ele recebe cuidado, ele recebe proteção, ele recebe alimento, ele recebe correção. E todo filho maduro começa como um filho criança. Nesses 14 anos pastoreando aqui, eu já vi muito Tecnon virar ruiós. Também vi muito ruiós virar Tecnon. E também ainda pastoreio há 14 anos muitos Tecnons. Porque é uma decisão sua crescer. Amém? Amém? Não tem como eu falar para um bebê, né? Quem tem bebê pequeno aqui, você ficar falando para ele assim, cresce, cresce. Não. O organismo dele dirá para ele, cresce, cresce. Proteínas, minerais, vitaminas. E o organismo está dizendo, cresce, cresce. O cérebro está dizendo, cresce. Então crescer no reino de Deus é uma decisão sua. Senhor, eu quero amadurecer. Eu não quero ficar ofendido com qualquer coisa. Se alguém falou alguma coisa, é problema dele. Está revelando o quanto ele é desviado, não eu, Senhor. Quando nós amadurecemos, não importa o que o povo diz, porque nós entendemos que o que importa é o que a palavra diz que eu sou. E a palavra diz que eu sou um filho amado do Pai. A palavra diz que antes de eu nascer, ele já me escolheu no ventre da minha mãe. O que importa é o que a palavra diz, não o que disseram. Isso revela muito sobre o nosso caráter. Agora, o problema é que nem todo Tecnon chega a ser ruiós. A palavra ruiós não significa apenas filho, mas um filho maduro, preparado, diga comigo, preparado. Aprovado. E mais do que isso, um filho capaz de representar o pai. Só um filho maduro pode representá-lo. Imagina, você pega a chave do seu carro e entrega para um filho menor de idade e diz, vai numa reunião no meu lugar. Vai dar ruim no carro, vai dar ruim para a lei e vai dar ruim na reunião. Porque ele não é maduro, ele não pode representar o pai. Mesmo que ele esteja se desenvolvendo, mesmo que ele já fale bonito, mesmo que ele seja um filho obediente, mesmo que seja um filho que honre os pais, mas é necessário amadurecer para representar os pais. Vocês compreendem isso? Então, na cultura romana, de onde vêm esses termos, o ruiós era apresentado publicamente quando atingia a maturidade. Você vê que o judeu é a mesma coisa. Jesus, ele começa o ministério dele com quantos anos, igreja? 30 anos. Ele aparece no templo com 12 anos de idade, pregando como criança, e só aparece no ministério com 30. Por quê? Porque na cultura judaica você só era homem maduro a partir dos 30 anos, para ter credibilidade. Homem maduro, e pessoas maduras têm credibilidade. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Como que uma pessoa com 2 mulheres tem credibilidade no reino de Deus? Ih, rapaz. Como que um obreiro com 2 palavras tem credibilidade no reino de Deus? Como que alguém que marca 10 horas e chega a 11 tem credibilidade no reino de Deus? São crianças. E as crianças são boas de desculpa.
e desculpas que colam. Mas o reino de Deus está cansado de desculpas. O reino de Deus quer homem, segundo Mateus, seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Nós temos que ter essa consciência. Então, quando você é maduro, você administra os negócios, você revela a sua maturidade. Agora, percebam que o tecnon, ele vai passar a vida inteira na igreja, sendo cuidado, sendo nutrido, assim como Jesus fez com seus discípulos. Jesus nunca negou pão aos discípulos, nem discipulado, nem tempo, nem mesa. Mas ele só os enviou 3 anos depois que eles estavam prontos. Então talvez você diga, pastor, eu estou sendo discipulado há 8, 10 anos e não estou fazendo nada. Você não cresceu ainda. Você precisa crescer. Então escute, aqueles discípulos antes eram aprendizes e só depois tornaram-se representantes de Jesus. Porque as crianças da igreja, os tecnons da igreja, vivem para receber. Já viu alguém que parece que Deus está devendo para ele? Ah, mas Deus não faz. Deus não está fazendo. Cadê o Senhor? Eita, Meu irmão, você acordou vivo. Aleluia. Eita, agora. Glória a Deus. Aliás, você só acordou porque está vivo. Tem alguém feliz que está vivo? Então o que Deus está devendo para você? Nada. Ah, eu quero oportunidade. Você está vivo hoje? É dia de fazer a diferença. Hoje é dia de andar sobre as águas. Oh, glória a Deus. Hoje é dia de romper em fé. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de dizer, eu estava parado até agora, mas a partir de hoje eu vou andar sobre as águas, porque mesmo que eu afunde, o Senhor está lá para me levantar. Louvado seja Deus. Agora. Então, as crianças da igreja vivem para receber. Eles querem bênção, eles querem milagre, eles querem cura, eles querem resposta, eles querem prosperidade, mas fazem pouca pergunta. Senhor, o que tu queres de mim? Quem já perguntou isso para Deus? Na igreja. O que o Senhor quer de mim no teu reino? O que o Senhor quer de mim nesta casa? Porque assim, eu acho que, irmãos, Deus não salva inúteis. Nós já aprendemos isso. Todo mundo que Deus salvou, salvou para algum propósito. Onde? Na igreja. Tem gente que odeia a igreja, mas a revelação de Jesus e sua manifestação é na igreja. Sim, amém. E nós demonstramos filhos de Deus fazendo coisas na igreja. Porque quem não serve os domésticos na fé, não serve ninguém. A gente tem que parar de ser mentiroso com a gente mesmo. Deus não salvou nenhum inútil. Todas as pessoas salvas por Deus foram salvas para um propósito, para exercer alguma coisa. Então, qual foi a última vez que você perguntou, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? O que o Senhor quer de mim nesse lugar? As pessoas não perguntam isso. Israel saiu do Egito como criança. Eles amavam o maná, eles esperavam água, eles esperavam proteção, eles esperavam livramento. 40 anos vivendo só para receber. Nossa. Por isso que Deus matou todos eles. E reclamava. E reclamando. 40 anos dizendo, não tem água, Moisés. Não tem carro aqui. Não tem carne, Moisés. Olha o inimigo, Moisés. Gente, dá uma vontade de baixar o Moisés desviado e falar assim, gente, vamos tomar banho. Não tem água, cava um poço. Não tem carne, se vira, vai caçar. Agora fica aqui enchendo meu saco. Pega o arco, pô. Pega o ar. Mas o que acontece? Moisés era o filho maduro. Quando alguém olhar para você e dizer assim, nós vamos orar. Quando alguém me fofocar para você, você vai dizer assim, vamos orar. É maduro. Porque quem gosta de fofoca é criança. Se você vai numa casa e começa a fofocar e a pessoa puxa a cadeira e fala assim, não acredito. Criança. Criança. Porque filho maduro diz assim, foi mesmo? Vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Crianças dizem, eu sabia que era. As crianças adoram isso. As crianças adoram ver o pai e a mãe no erro. Quem tem filho adolescente ou criança, quando você escorrega em alguma coisa, falei que eu estava certo. Não é verdade? Escutem. 40 anos vivendo só para receber. Me dá, Senhor.
Existem pessoas que frequentam a igreja há mais de 20 anos, mas continuam infantis nas suas atitudes, infantis na sua maneira de viver, infantis no seu culto. E como que essas pessoas vivem, pastor? São pessoas que vivem mudando de igreja. Eita. Porque elas querem a igreja perfeita. Ih, rapaz, nunca vai encontrar. Elas querem a igreja que os líderes sirvam elas. Elas querem a igreja que viva a visão particular delas. Imagina aqui 200 pessoas, cada um vivendo a sua visão particular. A minha maneira de ser igreja. Ih, rapaz. Vai dar ruim. Então, os tecnons mudam de igreja constantemente. Os tecnons mudam de pastor constantemente. Por quê? A palavra diz que Deus não dá igreja para pastor. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus não dá igreja para pastor não ficar vaidoso, para pastor não se achar dono do rebanho. Mas a Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. Mas quando a igreja escolhe o seu pastor como um self-service, esse é bom, esse não presta, esse fala o que eu gosto, parabéns. Esse está falando umas coisas que eu não estou gostando, já vamos reprová-los. Esse líder eu gostei, mas esse, Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastores à igreja. Vocês compreendem? Então eles mudam, eles começam agora a serem pastoreados pelo pastor da internet. Por quê? Porque o pastor da internet não vai mandar você parar de trair sua mulher. O pastor da internet não vai mandar você tomar vergonha na cara. O pastor da internet não vai falar para o jovem que se guarda, porque ter relações sexuais antes do casamento é prostituição. O pastor da internet vai pedir oferta. E depois que você faz o pix, ele faz o seguinte: Deus tem uma grande vitória. É desse jeito mesmo. Deus vai honrar a sua vida. Você é cheio de pecado, todo cheio de mulando na vida, achando que Deus vai honrá-lo porque você enviou uma oferta. Nós podemos depositar no altar, na vida do sacerdote, todo o dinheiro que tivermos, mas enquanto a nossa vida estiver torta, suja, cheia de pecados, não haverá prosperidade, porque está escrito em Provérbios: aqueles que escondem os seus pecados nunca prosperarão. E quem esconde suas falhas? Crianças. Você chega na criança e pergunta: foi você? Só tem ela em casa. Ela olha para o cachorro. O cachorro não sabe falar. Eu lembro de uma época, meus filhos eram pequenos e eu dava bonecas para minha filha Evelyn. Com 2 dias que as bonecas chegavam em casa, depois vocês podem perguntar para ela, vai ficar brava comigo. Aí as bonecas chegavam em casa com 2 dias, pastor Mike. A cara das bonecas estava tudo riscada a caneta, um horror. Eu falava: caramba, eu recebia R$400 por mês e uma cesta básica, trazia uma boneca, ela riscava com 2 dias. E ela e o Lucas têm a diferença apenas de 1 ano de idade, então eles brincavam juntos. Então sempre que eu perguntava: quem riscou a cara da boneca, Evelyn? O Lucas. O Lucas mal sabia falar, ficava assim. Teve um dia que nós levamos o Lucas para a creche, morávamos em Suzano, e nesse dia não teve aula para a Evelyn. Então o quarto do Lucas ficou vazio e a Evelyn no quarto dela. Eu sou um pai muito zeloso, e aí eu fui lá ver se estava tudo bem. Quando eu abri a porta do quarto, ela estava com a caneta esfregando na cara da boneca. Quando eu abri a porta do quarto, ela jogou a boneca e gritou: Lucas! Mas o Lucas não estava mais lá. Por quê? As crianças sempre vão colocar a culpa no pastor, sempre vão colocar a culpa no obreiro, sempre vão colocar a culpa no líder, mas nunca serão responsáveis por não crescerem e não amadurecerem. Aleluia! Então Deus está nos chamando para crescer, igreja. Amém. Não existem crianças no exército. Você já parou para pensar nisso? Seu filho de 17 anos não vai ser convocado para a guerra, porque é criança. E no reino de Deus não é diferente. Todos os convocados precisam ser maduros. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Então eles mudam de igreja, mudam de pastor, mudam de ministério e nunca amadurecem. Quem conhece alguém que já está na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª igreja? Eita, poxa. Nunca amadurece.
nunca crescem. E de todo lugar que saem falando mal. Isso é uma característica de um filho imaturo. Quando você sai de uma empresa, por pior que ela seja, não saia falando mal do lugar que você trabalhou, porque ela encheu a barriga da sua família durante anos. Mas tem pessoas que saem falando mal de todos os lugares que eles pisam. Fala mal da empresa, fala mal da família, fala mal da mãe, fala mal do pai. Deus quer nos ensinar. Quem é maduro, preserva coisas boas. Quem é maduro, aprende com as coisas ruins, não sai falando mal dos outros. Quem é maduro, compreende que pessoas têm faces. Quem é maduro, pastor, meu emprego está horrível, sabe lá, o patrão, não sei o quê. Ora, procura outro enquanto você está lá. E quando você sair, abençoa. Deus abençoa. Obrigado pela oportunidade. Libera a bênção sobre todos os lugares que você passar. Amém, igreja? Amém. Então eles nunca amadurecem. E a ceia desta manhã pergunta: você veio apenas para receber? Ou veio também para oferecer a sua vida? O que você veio fazer nessa manhã? Só receber? Ou oferecer a sua vida? Até quando? Até quando o seu pai não vai poder contar com você? Até quando Deus não vai poder contar com você na totalidade? Ramon, você pode ir lá na Paulista, mas é com quem? Se for com o Rodolfo eu vou, se for com o Mike eu não vou. Até quando o pai vai ter que se preocupar com essas coisas? Se for na célula A eu vou render, mas na B eu não quero nem saber. Até quando o pai vai ter que se preocupar com as suas infantilidades? Até quando o pai vai ter que, meu Deus, até quando o pai vai ter que tolerar você resolvendo as coisas com o pai do vizinho e nunca com o seu pai? Tem gente que resolve as coisas com o pastor dos outros, mas não com o seu. Tem gente que resolve as coisas com o líder dos outros, mas não com o seu. Tem gente que não senta para conversar com o líder, mas está conversando com outro irmão que não tem nada a ver e que também já está com a cabeça virada. Imagina meu filho Felipe indo falar de mim na minha vizinha, porque lá em casa é assim, meu pai é fogo. Ele fica mandando eu ir comprar o pão, eu já não acho certo. Meu pai é doido. E o vizinho vai dizer o quê? Sai dessa casa, cara, você está maluco? Mas quando você conversa com alguém maduro, seu pai está mandando você comprar o pão, vai correndo. Porque na minha época nem pão tinha. Filhos maduros não têm tempo para ver. Filhos maduros não desmoralizam nem quem está errado. Quem dirá quem está certo? Quando alguém começa a falar mal do pai e da mãe, para mim eu já fico doido. Porque só que você está morando na casa deles já é vantagem, irmão. Já é vantagem. Aproveita aí, cara. Fica aí até 20, 25 anos. Até eu terminar sua adolescência com 32. Aí você vira jovem aos 33. Você casa nos 68, que aí você já é homem. Não é possível. E eu brinco para que vocês compreendam, porque eu estou falando de questões espirituais. Gente que não cresce, se recusa a crescer no reino. Ai, hoje eu estou triste. Por que está triste? Meu líder esqueceu não sei o que. Meu irmão, tu está vivendo em função de líder. Aleluia. Eu vivo em função do Senhor. Eu vivo em função do reino de Deus. Eu não quero que você me aplauda. A única coisa que eu quero ouvir é quando eu chegar na região celestial, o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai, para o lugar que nos foi preparado. Aleluia! Eu não preciso do seu reconhecimento, líder. Você não precisa do reconhecimento de ninguém. Você precisa do Senhor dizendo: muito bem. Aleluia. Quando eu tomei medidas impopulares aqui na igreja, assim que eu assumi, que eu disciplinei o ministério de louvor inteiro. E que ministério de louvor nós tinha? A banda completa, que o negócio era quente, bom demais. Mas quando o Senhor me mandou corrigir, eu corrigi. É necessário ser impopular para as coisas darem certo. Pastor, eu não suporto, porque se tiver que mexer em algumas coisas, não vão gostar, alguns vão falar. Então seja medíocre. Não faça nada, não cresça, não vá para frente. Ninguém vai falar mal de você. Ninguém se incomoda com quem não produz nada. Ninguém se incomoda com quem não sonha. Ninguém se incomoda com quem não está fazendo nada. Talvez ninguém perturbou você ainda. Comece a pensar que é porque você não está fazendo nada. Eu quero paz. Jesus disse em Lucas 12:49, eu não vim trazer paz na terra, eu vim lançar fogo. E tem crente esperando paz aqui. Eu sou paz de amor. Paz é Jesus, amor é Deus, aqui é guerra. Mexer com gente é guerra.
pessoas de manhã e ser traído à tarde e continuar amando. Ser crente é guerra, mas uma guerra boa. Então Deus está nos convidando a entrar nessa batalha, a entrar nessa guerra, a viver como filhos maduros, ocupados no reino de Deus. Então você veio receber ou você veio se oferecer hoje? Porque enquanto o Tecnão vive para alimentar a sua barriga, o Ruiós vive para representar o Pai. O Ruiós vive para representar Deus. Tudo que acontece de bom ele diz: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra. Tudo que acontece de ruim ele diz: é permissão dele, vai passar. Enquanto Jó tinha tudo, ele glorificava. Quando Jó não tinha nada, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. A mulher dele ficou louca, porque as irmãs ficam loucas quando começa a faltar as coisas em casa. As irmãs querem os maridos tudo perto do pastor, mas quando eles veem que demora muito, tenta lá. Não é verdade? Mulher é uma bênção. Escute o que eu vou lhe dizer. Os filhos maduros vivem para representar o seu pai. Aleluia. Nada mais incomoda, porque ele agora é um cidadão dos céus. Imagina botar no emprego que está esperando uma família para sustentar na mesa. Vim pedir oração, pastor, porque eu decidi, se for atrapalhar, eu não vou querer. Como que Deus olha? Aleluia. Vocês têm que parar para pensar como que Deus olha, a gente que quer honrar Ele, que quer servir pessoas. Então nós vamos orar e dizer: vai acontecer. E o Senhor lá do céu diz: já aconteceu. Porque se é para minha glória, vai acontecer. Então até quando vamos honrar a Deus sobre a desculpa e o pressuposto de que precisamos? Até quando vamos desonrar o Senhor? Filhos maduros representam os seus pais, se incomodam. Filhos maduros carregam o caráter do pai. O mundo olha para ele e vê Cristo. O que as pessoas estão vendo quando olham para você? Alguém irado? Alguém relaxado, largado? Estão vendo um fofoqueiro? Estão vendo um barraqueiro? Ou estão vendo a expressão de Jesus através de você? Nós precisamos orar todos os dias para sermos parecidos com Jesus. Amém. Mas tem aqueles filhos que dizem: eu nasci assim, Vou morrer assim. vou viver assim, E vou morrer assim. assinado Satanás. Eu não levo desaforo para casa porque eu nasci homem. Eu sei que você nasceu homem, só que agora você precisa nascer de novo. Eita glória. Aleluia. Você é muito homem, mas não é nada no reino de Deus. Eita. Você é muito mulher, mas não é nada no reino de Deus. Porque Jesus disse que os mansos herdarão. A Bíblia diz que se alguém me bater na face esquerda, dele também na direita. Mas o que nós vemos na igreja? Se me bateu na esquerda, eu vou dar uma de direita. Eu vou deixar aleijado com o queixo quebrado, pastor. Porque tem que aprender, irmãos. Quando Jesus estava no pior momento da sua vida, o pau quebrando mesmo, o sangue escorrendo, a carne rasgando, ele olha para aquela multidão e ele poderia só pensar, como ele disse para Pedro: se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai e ele mandaria uma legião de anjos aqui. Você sabe o que é uma legião que Jesus estava dizendo? 6.000 anjos agora, e acabava com essa história. Mas ele olha no pior momento de angústia e diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. É isso que Jesus espera de nós. Tem alguém falando de você? Senhor, eu perdoo ele, eu perdoo ela. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe de quem está falando. Ele não sabe contra quem está se levantando. Então, Senhor, não é para matar, não. Perdoa ela. Perdoa ela. Você compreende que isso é representar o Pai? Porque Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Olhava para Jesus, via Deus nele. Olhava para Jesus, via o Pai. Só quem não via o Pai em Jesus eram os inimigos de Deus. Mas quem olhasse para Jesus, via Deus. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Esse é o filho maduro, carrega o caráter. Não vive por sentimentos. O
Pode estar nervoso como for. Primeiro o reino de Deus, depois sua raiva. Primeiro o reino de Deus, depois o problema. Estou chateado, não vou para a igreja. Estou triste, não vou para a igreja. Aí eu te faço a pergunta: quando você está chateado, você não vai trabalhar? Quando você está chateado, você não vai pagar suas contas? Quando você está chateado, você não tem que ir na reunião com seus filhos? E por quê? Só a igreja que você desconta. Você fez tudo durante todo o dia, mas como você está chateado, por um culto eu não vou. Que culpa Deus tem? Se 90% dos nossos problemas fomos nós que fomos buscar. Tem gente que adora o problema. Ih, rapaz. Tem gente que adora o problema. Não é nem problema dele, ele se envolve. Nossa. Sai de problema. Sai de problema. Sai de treta. Fica em paz. Então ele não vive por sentimentos, ele vive por princípios. Princípios. Mesmo que você tenha uma diferença com o seu irmão, mesmo que você tenha uma diferença com o seu familiar, o que nos une é maior do que o que nos separa. Sabe por que tem um monte de gente diferente aqui hoje? Por causa de Cristo. Porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Amém ou não? Amém. Se eu fosse perguntar aqui, Lula ou Bolsonaro? Pronto, ia sair todo mundo na mão. Ia sair todo mundo na mão aqui. Eu, como homem maduro, não pergunto. Eu, como homem maduro, não indico presidente para ninguém. Eu já sei quem votar, desde o dia que eu nasci. Mas eu não indico para ninguém. Vocês que resolvam. Amém ou não, amém? Famílias sendo destruídas por causa disso. Mas quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós não somos mais guiados pelas emoções, somos guiados pelo Espírito. Porque somente quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Então o texto usa ruiosos, porque somente filhos maduros conseguem ser guiados pelo Espírito. Somente filhos maduros conseguem perdoar a ofensa. Somente filhos maduros conseguem perdoar a traição. Somente filhos maduros podem permanecer depois do caos. Somente filhos maduros permanecem firmes depois de serem traídos, passados para trás, perderam os empregos. Só filhos maduros. Crianças não fazem isso. O que Deus quer fazer através de você? Você já perguntou isso? Se não perguntou, pergunte comigo. Diga: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? E Ele vai responder: eu quero te dar pessoas. Não existe outra ocupação no reino que não seja pessoas. Tudo que se faz na igreja tem a ver com pessoas. Pintar a parede para pessoas verem. Pastor, eu só sei pintar, não sei pregar. Pastor, eu só sei lavar a cabeça. As pessoas sentaram. Tudo tem a ver com pessoas. Nenhum ministério tem a ver com você mesmo. Tudo que você fizer para Deus sempre vai ter a ver com os outros e nunca com você. O que Deus quer que você se levante nessa manhã de ceia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o Senhor disciplina aquele a quem Ele ama. Se ninguém está te chamando a atenção, é porque você não é amado. Se seu líder não te corrige, ele não te ama. Se teu líder passa a mão nos seus pecados, ele não te ama. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Se o seu líder se omitir de pregar a verdade, é porque ele não te ama. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Se dias eu me preocupei com um assunto que não precisava me preocupar, mas o Senhor me levou a orar por esse assunto. Vocês sabem como que eu trato o batismo nas águas da igreja, né? Tem aquelas pessoas que são amaziadas e o marido não quer casar de jeito nenhum e a mulher quer batizar nas águas. Como a salvação é individual, aquele que crê e for batizado será salvo, eu batizo a mulher. Mas tem aquele casal de crente que está 20 anos amaziado, 10 anos, o pastor ensinando: não amazeia, tem que casar, aí não casa. Aí o pastor do batismo fica chateado. Vai ficar chateado. Porque o líder não pode ser omisso na verdade. Eu não posso assistir vocês em pecado todo dia, a cara de pau, e dizer que está certo. Porque a Bíblia diz que os pastores velam pelas suas vidas como aqueles que vão dar conta delas. Então nós precisamos corrigir. Vocês compreendem? Então o filho maduro, o filho maduro aceita a correção. Filho maduro aceita a correção e ama o seu pai e não confronta. Pastor Léo, meu irmão, sai. Fica de pé, irmão.
turminha nova da igreja que não sabe que esse negrão é meu irmão de sangue. Olha lá, pastor Léo, dá um tchau para todo mundo aí, negão. É do mesmo pai e da mesma mãe, viu? Não pense besteira, não. Mãe é negra. E meu pai é da minha cor. Olha que engraçado. E aí, meu pai disse assim, quando nós éramos crianças: se alguém aparecer de brinco, eu mato. Arranco com a orelha e tudo. Se alguém aparecer de tatuagem, eu não tiver tatuagem, eu rasgo com o facão. Aí nós vamos fazer o casamento do meu irmão mais novo agora em janeiro. E tem uns curiosos na internet que viram as tatuagens. Salvo pela graça. Pode ir para a cruz, né, pastor Léo? Escondido no braço, num lugar que o pai não possa ver. Aos 40 anos. Para não desonrar papai. Não por ser pecado. Para não desonrar o pai. Olha o que aconteceu. Chegamos em Pernambuco. Todo dia de manga comprida, todo mundo crente. É o cara. Camisa do cotovelo para baixo, nunca para cima. Sol de 40 graus. Sol de 40 graus, mas crente. Meu pai falou assim: os batistas estão mais crentes que os assembleanos. Nunca. Pastor Fábio, pastor Léo, uma crentura da bexiga. Se trocava escondido, mas olha que coisa. Dois velhos, é triste demais fazer coisas depois do tempo. Muito bem, o que eu quero ensinar para vocês? E nós estamos ali sentados, meus irmãos, nós somos muito confidentes, né, pastor Léo? E todos eles me chamam de senhor e pastor. Doido para dar uma mas tudo. Eles nunca falaram: Fabinho, ô pastor. O meu pai manda mensagem: bom dia, pastor Fábio, tudo bem? Ele pergunta: fala da minha Deus, desonrar o velho. Aí, meu irmão do meio puxou assim: ô pai, se um filho seu aparecer de tatuagem na sua casa hoje, eu mato. Eu mato. Na minha casa não entra. E nós olhando um para o outro dentro da casa do velho. Conseguimos uma van para ir para Porto de Galinha. Vamos para a praia. Fala, Deus. Falei: ó, seguinte. Em São Paulo eu não pego muito sol. Todo mundo com aquelas camisas que não deixa queimar. Olha lá, nós viajando por Porto de Galinha, tudo de... E meu pai finge que não sabe, né? O da hora é isso. Todo mundo de camisa, mas chama de térmica, né? Para não queimar. Aí já aproveitei, comprei uma pro meu pai, outra pra manhinha, Léo comprou a dele, e lá todo mundo, ó, porque mais é crente. O que eu ensinei com isso aos meus irmãos? Não importa a sua idade, não importa o quanto você tem estudado, não importa se você prova na Bíblia que é pecado ou não é pecado. Pai não se afronta. Pai não se afronta. Qual o nome disso? Maturidade. Se um dia ele perguntar, ele terá a resposta. Mas pai não se afronta. Pai se respeita. E não importa a idade. Isso é maturidade. Maninha, meu Deus, envolvida até o caroço. Maninha sabe de tudo, né, Léo? A nossa sobrinha querendo fofocar e a minha cunhada: se você falar pro seu avô, eu lhe mato. Pelo amor, todo mundo quer matar todo mundo. Tudo é eu lhe mato, eu lhe mato. Às vezes até eu do nada eu falo: eu lhe mato. A barata aparece e eu corro. Então, os filhos maduros, eles não afrontam. Eles conversam, eles dão opiniões, têm suas opiniões respeitadas, mas eles não desrespeitam. Eu já tive aconselhamento aqui com o obreiro que foi uma bênção. Mas eu tenho uns 2, 3 que sempre deixam sua piadinha na sala pastoral. Mas a piadinha fica lá mesmo, porque não tem nada a ver comigo. Eu não vou carregar na minha alma. Irmão, não tem que parar de carregar a ofensa que não é nossa. Quando as pessoas te ofendem, elas estão ofendidas. Quando as pessoas estão com problemas, elas procuram alguém para tentar matar, mas não será você, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o filho maduro não será atingido. Precisam ser maduros, irmãos. É mais sobre eles do que sobre nós. Então, maturidade Deus está esperando de nós. Amém? Amém. Estou concluindo. Então, o filho maduro, ele não é como uma criança que procura culpado. O filho maduro procura solução. Olha para quem está do seu lado e diz assim: procura solução. Quando você traz um problema para o seu líder, que solução você dá? Quando você traz um problema para os seus pastores, que solução você dá? Quando você leva um problema para o seu gerente, que solução você dá? Quando você leva um problema para o seu professor, que solução você dá? Isso é ser maduro. Pastor, eu pensei nisso, mas tem isso aqui que a gente já pode fazer para corrigir.
Nós precisamos ser instrumento de Deus de maturidade. Isso nos separa de crianças. Crianças sempre vão procurar culpados. Filhos maduros sempre vão resolver. Diga resolver. Diga resolver. Porque quando nós somos corrigidos, nós alcançamos maturidade. E toda correção produz fruto. E todo fruto traz crescimento. E toda a cruz de Deus que em nós é colocada nos faz crescer. Amém? Amém. Então, para concluir, a ceia. Cadê o menino? Passou mal? Foi no banheiro? Não, acho que... Tá ruim? Eu estou gostando. Não, mas é o senhor. Tá É o ligando senhor. ainda. Tá bom. Cadê o Ramon? Já descansou, filho? Então, escute para a gente concluir. Eu estou sendo enganado o tempo inteiro. Ah, vocês não são maduros não, vocês não. Eu estou aqui vendo um menino aqui, rapaz. Ele está triste que não está tocando, né? Mas você viu que eu estou te honrando, eu estou confiando aqui e dei crédito para você, né? Para mim é ele, mano. Então, a ceia do Senhor separa consumidores de discípulos. Tem gente que vem para a igreja consumir o louvor, consumir a palavra, consumir a revelação, consumir a profecia, mas tem gente que vem aqui para servir. Esses são verdadeiros discípulos do Senhor. Na multiplicação de pães havia milhares, na cruz havia poucos, na ceia havia somente 12. Os discípulos queriam Jesus, a multidão queria comida. Eita. Os discípulos queriam Jesus, a multidão queria milagre. Os discípulos queriam Jesus, a multidão queria cura. Quem você é na ceia? Oh, glória a Deus! A multidão queria pão, mas os discípulos já tinham o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor! Os que foram ao casamento das bodas de Caná queriam beber vinho, mas Jesus era o verdadeiro vinho da alegria. Então o que você quer? Mais um programa? Mais um culto? Ou você quer servi-lo com amor e integridade? Jesus é o maior exemplo de ruiós. Filipenses capítulo 2, olha o que vai dizer: mesmo sendo Deus, esvaziou-se, diga esvaziou-se, obedeceu, serviu, humilhou-se e morreu. Deus humilhou-se, e Jesus é Deus, serviu, obedeceu e morreu. E nós não queremos morrer, nós não queremos servir, e somente depois, diga depois, diga depois, ele foi exaltado. Nós estamos falando de Jesus. Primeiro ele morreu e só depois ele agora aparece ressuscitado no corpo ressurreto. Diga graças a Deus. Porque toda exaltação, diga comigo, toda exaltação só virá depois da obediência. Quem não obedece não cresce. Aleluia. Então nessa mesa de maturidade, quem participa de mim, quem bebe do meu cálice, assume uma aliança comigo. Não existe comunhão, não existe ceia sem compromisso. Não é sobre vir aqui e beber a ceia, é sobre cear com seus irmãos todos os dias. A pior coisa que tem é relacionamento, é comer sal com as pessoas, amém? Mas isso nos faz amadurecer e aprender a amar as pessoas como elas são. Deus quer que você aprenda a amar as pessoas como elas são. Não importa se ela é colérica, fleumática, iracunda, né? sanguínea, não importa. Deus quer que você ame essas pessoas, amém? Então Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim, ó, vocês, tem muita criança na igreja, eu não pude falar a vocês como espirituais. Paulo está dizendo, eu não pude falar com vocês como espirituais. Por quê? Vocês são crianças, anos de igreja, anos de culto, mas ainda crianças. Brigas, ciúmes, inveja, competição, orgulho, tudo isso revela o quanto somos infantis na igreja. Pastor, tomou meu lugar. Ninguém toma o lugar de ninguém. Pastor, eu queria aquele cargo. Ninguém toma o lugar de ninguém. Deus vai te usar no lugar que Ele escreveu que você seria usado, neste lugar ou em qualquer outro lugar. Ninguém vai tomar o seu lugar. Pastor, eu sei que eu seria separado. Aguarda, porque vai vir, vai acontecer. Deus vai te levantar. Deus vai mudar a tua história, mas amadureça. Eu amava dirigir, hoje eu odeio dirigir, de tanto que eu dirijo.
Eu não vejo a hora de Felipe fazer 18 anos para dar a chave do carro para ele, mas ele vai ter que fazer 18 anos, ele vai ter que esperar. E às vezes, escute bem o que eu estou dizendo nesse exemplo que eu estou dando do meu filho. Eu vou esperar ele fazer 18 para entregar e falar assim, resolve. Mas enquanto ele não fizer, eu que não gosto mais de dirigir, eu sofro. Então deixa eu te falar, enquanto você não amadurece, tem gente sofrendo. Enquanto você não amadurece, tem líder sofrendo. Enquanto você não amadurece, sua família está sofrendo. É necessário amadurecer e parar de colocar a culpa nos outros. Então o que Deus quer? Deus não quer crentes, Deus quer filhos maduros. O mundo precisa de filhos maduros, famílias precisam, empresas precisam, a igreja precisa, nossa geração precisa. Antes de você comer o pão que vai ser liberado agora, antes de comer o pão, pergunte: eu sou apenas um frequentador dessa igreja? Ou eu sou um representante do reino? Antes de beber o cálice, pergunta: minha vida revela o Pai ou apenas os meus interesses? Então Jesus morreu, fique de pé, por favor. Jesus morreu não para que nos tornássemos crentes. Jesus morreu para que nos tornássemos filhos. E o Espírito Santo de Deus trabalha em nós todos os dias para sermos filhos maduros. O Senhor me chama para crescer. Hoje Deus pergunta para você, meu irmão: você vai continuar vivendo como um tecnon, sempre dependendo de alguém para sustentar sua fé? Ou você vai aceitar o chamado do Senhor para ser ruiós, um filho maduro, guiado pelo Espírito, que representa o pão e que representa o Pai? Você vai ser aquele que precisa ser lembrado que tem culto, ou você vai ser aquele que vai começar a lembrar as pessoas que tem culto? Você vai ser aquele que precisa ser lembrado que tem GC, ou você vai ser aquele que vai lembrar os outros que tem? Honre pessoas, diga: honre pessoas. Quem quer ser honrado? Levante a mão para me ver. Não seja modesto, porque quem não quer ser honrado já morreu faz tempo. Quem quer ser honrado? Levante a mão. Honre pessoas, mesmo em segredo. Eu quero que a gente dê uma salva de palmas bem forte. Escuta. De repente eu falo pela morte da vaca e todo mundo vai esperar o motivo primeiro. Vamos bater palma que morreu fulano. Todo mundo, ei! Calma. Quero uma salva de palmas bem forte pela vida de todos os que levaram presentes para os nossos anfitriões. Eu vi as fotos, fiquei muito feliz. E talvez o anfitrião diga: foi só porque o pastor mandou. Mas obedecer o pastor, isso é um bom sinal. Isso é um sinal maravilhoso. Agora vocês são maduros? Amém ou não? Amém. Vocês podem andar com as pernas de vocês. Toda vez que sentir no coração, leva alguma coisa para o seu líder, leva alguma coisa para o seu anfitrião, abençoa a vida deles, honra eles. Não é fácil servir, não é fácil abrir a casa, limpar a cadeira, forrar sofá, decorar tudo, botar uma velhinha aromática. Não é fácil não, amém? Aquelas velhinhas cheirosas que parece que é do outro lado, mas não é não, é do nosso. É a consagrada da igreja, pastor Raposo. Então, irmãos, em nome de Jesus, aprendam que ninguém será honrado sem honrar outras pessoas. Ninguém será servido sem nunca servir ninguém. Então é por isso que nós estamos hoje na ceia do Senhor. Cadê os obreiros? Por favor, aqui na frente.